Vou generalizar um pouco a minha geração, mas a gente tem uma certa complexidade de conseguir conversar com outras gerações. Porque, querendo ou não, eu não nasci com celular, porque eu fui ter meu primeiro celular com 10 anos, então tem uma galera da minha geração que já tava com acesso ao celular desde o D0 de vida, mas a gente de fato tem essa comunicação mais rápida, a gente tem uma capacidade, às vezes, que é preocupante, mas ao mesmo tempo boa de desfocar. Então, pô, querendo ou não, eu brinco que todos os meus amigos têm TDAH, porque cada hora eles estão fazendo alguma coisa e eu também, eu tenho muito disso. Mas uma coisa que eu sempre consegui fazer muito bem era me comunicar com as outras pessoas. E uma coisa que eu vejo no mercado digital, que tem muita gente da minha idade que tem um sucesso no digital e acaba se achando muito acima da média, porque teve um bom resultado no digital. Só que a minha visão é a seguinte: eu tenho uma skill, que ela é uma skill legal, é uma skill boa, ela traz renda. Só que eu tenho a capacidade de discernimento de saber que você, Paulo Vieira, ou pessoas mais velhas do que eu, tem uma bagagem muito maior do que eu. E que vocês têm uma capacidade de execução que, se eu conseguir aprender com vocês, é a melhor coisa do mundo. Então eu vejo que hoje em dia o que eu tento fazer, e acredito que é um dos motivos da minha empresa estar indo cada vez melhor, é que eu tenho essa capacidade de conversar com uma geração acima, uma geração abaixo, com pessoas de qualquer idade, e conseguir mostrar que o que eu faço vai exponencializar o que você faz. Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Dealmaking Podcast, aquele lugar semanal onde eu trago aqui para conversar com vocês pessoas brilhantes do mundo dos negócios. É um podcast absolutamente heterogêneo. Eu postulo que, para a pessoa conseguir fazer grandes negócios, a pessoa tem que ter conhecimentos diversificados, atualizados, todos juntos e misturados para que grandes empreendimentos aconteçam, grandes negócios aconteçam envolvendo mentes brilhantes, todas trabalhando na mesma direção, no mesmo sentido. E hoje eu vou trazer um tema que eu tenho certeza que vai trazer bastante conhecimento e abrir novas fronteiras para todos vocês que estão assistindo. Hoje a gente vai falar de estratégias digitais, estratégias de lançamento e falar muito sobre mentoria também, um tema que eu venho conversando bastante com vocês. E para isso, eu trouxe aqui um jovem brilhante que eu tive a grande oportunidade de mentorar. Continuamos ainda num trabalho de ganha-ganha, de aprendizado e ensino um para o outro já há bastante tempo. Ele é um estrategista digital, ele é sócio da maior academia de jovens do Brasil, com mais de 30 mil jovens. E eu tenho o privilégio de receber aqui Pedro Salum, meu Obrigado, amigo. Brian. Muito obrigado. Pô, essa apresentação que você fez agora só foi possível por conta daquele processo de mentoria que a gente fez, o quê? Há 2 anos atrás? 2 anos atrás. 2 anos atrás. Pouquinho Fico mais, né, Pedro? pouquinho mais. 3 anos. 3 anos, Olha só. verdade. O tempo Muito passa rápido. O tempo passa muito rápido. Olha, seja muito bem-vindo. Admiro muito você e admito também aqui para o meu público que esse podcast eu tive um primeiro grande impulsionador que foi o Pedro, por ocasião da nossa mentoria. E queria que você se apresentasse, Pedro. Claro. Conta Bom, um pouquinho da tua história, de você, onde a gente se conheceu e como que você está hoje posicionado no mercado. bom, Conta pra gente. perfeito, perfeito. A minha história com digital começou bem cedo. Quando eu tinha 15 anos, há 10 anos atrás, eu vi um anúncio de um cara chamado, nossa, qual que é o nome? Breno Perrucho? Não, não, eu vi um anúncio de um cara chamado Pitinini, Bruno Pitinini. Ele é um cara que do digital, até hoje ele perdura. E na época ele vendia muito um produto que ensinava você a trabalhar 4 horas por semana, muito parecido com o Tim Ferriss. Tanto que a Hum. logo do produto dele era idêntica à logo do Tim Ferriss. Eu, com 15 anos, olhei aquilo e falei, pô, que legal. Trabalhar 4 horas por semana, independente da idade, quero brincar com esse mercado. E aí, desde então, eu comecei a estudar. No digital, eu já passei por tudo. Tanto que quando você me conheceu, eu focava muito em criação de conteúdo, em viralização. Eu sempre tive uma mente muito analítica de ver o que estava funcionando. E eu tive muita sorte de pegar as ondas certas do digital. Então, com 16 anos eu fui para os Estados Unidos, comecei a ver que muitas pessoas estavam falando do TikTok, que eu peguei bem um boom, 2017, 2018, 2019, não se falava em mais nada do que TikTok nos Estados Unidos. Eu comecei a estudar sobre esse mercado, criei a primeira agência de TikTok no Brasil, em 2019, como foi quando eu comecei. No TikTok trabalhei com, aí sim, com o Breno Perrucci, foi com quem eu confundi no começo, com Moção ao Vivo, Elaine Orives, vários nomes do mercado. E aí teve uma hora que eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Foi quando a gente começou a conversar. Que eu percebi que tá no digital não significa ter uma empresa.
eu ter cliente, eu ter algum sistema, eu ter um conhecimento no digital não necessariamente iria fazer com que eu tivesse bons resultados. Porque desde 2015 eu acompanhei muitos amigos meus que aprendiam alguma coisa, utilizavam essa coisa que eles aprenderam para vender produto, para criar alguma microempresa, mas essa não era uma empresa de verdade. Ela era apenas um hackzinho do digital que fez ele ganhar muito dinheiro. E hoje em dia eu vejo que meus amigos já não têm uma empresa, não têm mais a capacidade de geração de caixa que eles tinham antes. E aí, quando eu conheci você, eu tava pensando, tá, eu tenho essa expertise de criação de conteúdo, quero criar alguma coisa que perdure. E foi aí que a gente começou as nossas conversas, percebi que o caminho mais fácil era talvez voltar para a parte de lançamento, e foi quando eu conheci a Júlia Vieira, que hoje em dia ela é a minha sócia, junto com o Luigi e também meu outro sócio, Thiago. Eu e o Thiago, a gente cuida de toda a parte da coprodução, de estratégia, de lançamento, tráfego pago. E foi muito interessante, porque eu consegui de fato aplicar tudo que eu aprendi com você e com a Link também, né? Que foi onde a gente se conheceu, né? A faculdade que eu tô atualmente cursando, tô no último semestre. E eu finalmente consegui de fato pegar, tá, tudo que eu aprendi de gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão de empresa, junto com o digital. Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal. Em 2 anos, a gente saiu de 0 alunos para 33 mil alunos. A gente está agora fazendo um evento para 1.000 pessoas daqui a 10 dias. O Nossa. que é uma coisa assim. Vender produto digital é fácil, vender evento é 10 vezes mais difícil. Mas, bom, é um pouco da minha história. Não, muito bom. E a tua história é interessante porque a gente se comunica há mais ou menos 3 anos, e em 3 anos aconteceu muita coisa. Então, eu gostaria de fazer hoje um convite para você, para a gente pegar do teu presente, indo para o passado, fazendo um connecting the dots aí, como é que você chegou até onde você chegou agora, começando falando justamente dessa sociedade, dessa parceria que você tem com a Júlia Vieira, filha do Paulo Vieira, uma menina formidável, aluna lá da Link também, Luigi também, e vocês acabaram compondo uma coisa brilhante. Só que agora, como a gente já conversa desde o começo das mentorias, você está dentro de uma empresa mesmo, de uma estrutura. Pouca gente, muita gente, não interessa. A questão é, você para conseguir fazer um ataque positivo, gerando um impacto positivo, você tem realmente funções ali dentro. Eu queria saber o seguinte, agora que você está à frente dessas estratégias todas, o que você está dentro de uma empresa que você ajudou a compor, a idealizar e a compor, o que isso trouxe de aprendizado para você enquanto empreendedor? Conta aí um pouquinho aí da tua vivência. Perfeito. Eu acho que uma coisa que para mim mudou muito nesses últimos 2 anos é compreender que tem uma diferença entre estratégia, tática e operacional. E como você conseguir fazer com que o seu time siga o plano traçado na estratégia, mas ao mesmo tempo tendo capacidade de pivotar em tempo real, caso necessário. Porque lançamento digital, eu brinco que todo lançamento é um incêndio novo. Sempre aparece alguma coisa que você não consegue prever, algum erro, a landing page cai, ou acontece algum problema com tráfego pago. Então você pode fazer a melhor estratégia do mundo, você pode fazer com base em todas as melhores práticas, com base em tudo que você aprendeu. E quando você tá sozinho, quando acontece algum BO, você vai lá mesmo, você mesmo resolve, acabou, bola pra frente. Quando você tá numa equipe mais consolidada, primeiro que é difícil de você explicar o que você quer pra todo mundo, fazer com que todo mundo ande numa mesma direção, que é aquilo que a gente fala bastante de foco, porque muitas vezes em lançamento acontece de eu tá focando numa coisa e uma parte da minha equipe tá focando em outra porque eu me comuniquei errado. Então essa parte de comunicação com a equipe do que eu quero passar, de fato é muito importante, e essa agilidade de resolver. Então eu vejo que uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos tempos tá, eu tenho que conseguir dar autonomia o suficiente pro meu colaborador conseguir resolver as coisas on demand, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar muito claro qual que é a visão que eu quero pro lançamento. E isso tem mudando muito, porque, pô, a gente saiu de uma empresa que tinha até um ano atrás 4, 5 pessoas, hoje a gente já tá em 22. Então tá crescendo muito rápido a quantidade de gente tanto que eu nem sei mais o nome de todo mundo. Porque às vezes entra uma pessoa, aí essa outra pessoa sai porque entrou outra, e o digital é muito rápido, né? E a gente tem uma cultura de errar rápido. Então, às vezes, se a gente contrata alguma pessoa e ela não tá trazendo um rendimento tão bom, ou até mesmo se a gente contratou uma função que não precisava, ou a gente realoca essa pessoa para outra área, ou a gente acaba trocando a pessoa. Então, é muito doido esse mundo, porque antes eu tava acostumado com o meu computador, você conhecia, eu fazia tudo. Sim. Eu adoro operacional, adoro estratégico, então pra mim eu gosto de todas as partes, mas consegui também largar a mão um pouco
essa minha vontade de querer fazer tudo foi bem complicado. E uma coisa interessante também que a gente tá vendo é que a gente conseguiu crescer muito a empresa com o uso de inteligência artificial. Então, tranquilamente, era pra gente precisar de umas 35 pessoas hoje em dia na empresa para fazer o que a gente faz, mas tem várias tarefas, várias automações que a gente criou que também foi muito com o que você me passava de tentar criar processos, tentar criar sistemas que fizeram com que hoje em dia a gente tenha uma capacidade de execução muito mais alta, com muito menos mão de obra, o que aumenta a nossa margem, o que é ótimo. Então, Olha, uma coisa que eu admiro muito no nosso relacionamento de mentoria, que eu sempre costumo dizer que mentoria é um relacionamento, não é só um trabalho. É que eu vejo em você um jovem super inserido dentro desse contexto da geração Z, que é a sua. Vocês pensam de descobri uma hoje. forma super acelerada, né? Pensam de uma forma super descomplicada, acelerada. E eu me vejo, eu, geração X, estou aqui também já com uma experiência acumulada de vida em outras frentes. E uma coisa que eu sempre destaco de positivo no nosso relacionamento é justamente esse mútuo respeito, onde a gente consegue fazer trocas. Hoje, na empresa que você está lá, admito que a maioria das pessoas, se não a totalidade das pessoas, são pessoas da sua geração, quando a comunicação fica muito facilitada. É assim mesmo? Como é que você lida com a comunicação com pessoas de outras gerações? Por exemplo, a Júlia Vieira é filha do Paulo. O Paulo é geração X, como eu. Como é que é essa comunicação? Te permite essa troca? Você consegue se comunicar, se fazer entender, inclusive por outras gerações? É uma ótima pergunta. Uma coisa que eu vejo, vou generalizar um pouco a minha geração, mas a gente tem uma certa complexidade de conseguir conversar com outras gerações. Porque, querendo ou não, eu não nasci com celular, porque eu fui ter meu primeiro celular com 10 anos, então tem uma galera da minha geração que já tava com acesso ao celular desde o D0 de vida, mas a gente de fato tem essa comunicação mais rápida, a gente tem uma capacidade, às vezes, que é preocupante, mas ao mesmo tempo boa de desfocar. Então, pô. Querendo ou não, eu brinco que todos os meus amigos têm TDAH, porque cada hora eles estão fazendo alguma coisa e eu também, eu tenho muito disso. Mas uma coisa que eu sempre consegui fazer muito bem era me comunicar com as outras pessoas. E uma coisa que eu vejo no mercado digital, que tem muita gente da minha idade que tem um sucesso no digital e acaba se achando muito acima da média, porque teve um bom resultado no digital. Só que a minha visão é a seguinte: eu tenho uma skill, que ela é uma skill legal, é uma skill boa, ela traz renda. Só que eu tenho a capacidade de discernimento de saber que você, Paulo Vieira, ou pessoas mais velhas do que eu, tem uma bagagem muito maior do que eu. E que você tem uma capacidade de execução que, se eu conseguir aprender com vocês, é a melhor coisa do mundo. Então eu vejo que hoje em dia o que eu tento fazer, e acredito que é um dos motivos da minha empresa estar indo cada vez melhor, é que eu tenho essa capacidade de conversar com uma geração acima, uma geração abaixo, com pessoas de qualquer idade, e conseguir mostrar que o que eu faço vai exponencializar o que você faz. Então não é que o que eu faço é melhor ou pior do que você faz. Não, é só uma área que se a gente unir forças fica muito bom. Porque eu brinco, eu vejo muitas pessoas que trabalham no mercado corporativo que trabalham 12 horas por dia, fazem um monte de coisa, e de fato vai ter um moleque de 17 anos que tá, sei lá, com uma lojinha de dropshipping ganhando o dobro do que essa pessoa ganha. Essa pessoa de 17 anos, ela é mais inteligente? Não. Ela é mais capacitada? Não. Ela apenas aprendeu uma estratégia no digital que deu bom. Então eu tento muito trazer isso de, cara, você tem uma experiência incrível. O que você faz com M&A é um negócio que eu, por conta da Link, consigo entender a complexidade. Até 2 anos atrás eu não conseguia entender a complexidade. Eu olho hoje em dia uma planilha de um fluxo de caixa projetado e falo, cara, isso aqui é uma arte. É praticamente uma arte você conseguir fazer isso. E eu vejo que, cara, eu posso até não saber fazer isso. Mas com o que eu sei fazer do digital e somando com o que você sabe, a gente consegue criar algumas coisas que as outras pessoas do digital que não têm essa capacidade talvez não consigam, que é unir os dois mundos. Então, é uma ótima pergunta. Eu sempre tento estar o máximo possível perto de pessoas mais velhas até para eu conseguir aprender. Porque a bagagem que você tem, a experiência que você só ganhou com o tempo. E a única maneira de eu conseguir encurtar o meu tempo é aprendendo com você. Então, E tem uma coisa super legal, e já digo para você que a recíproca é verdadeira. Que você me instigou a fazer coisas que estavam fora do meu horizonte é um universo brutalmente grande. Agora, uma coisa legal é o seguinte, quando eu falava com você, eu lembro nas primeiras mentorias que a gente fez, eu falava para você, Pedro,
teu cérebro ainda não acabou de se formar. Então, exigir de você um ultra discernimento, uma ultra disciplina, pode ser uma coisa desejável, mas respeite seus limites e tente, dentro do possível, ir se guiando, colocando os focos, e eu estou aqui para te apoiar. Isso que eu falava lá atrás para você hoje, agora, com 25 anos, como você falou, você sente uma realidade disso, no que eu falei, uma verdade nisso? Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você falar, tá bom, eu tô mais maduro porque eu vivi mais experiências, mas outra coisa é, você sente o seu cérebro um pouco mais preparado para o desafio mais maduro que você tem hoje? Eu sinto que, de fato, nos últimos 3 anos, a minha capacidade de fazer escolhas melhores aumentou, mas eu ainda tenho uma dificuldade de saber no que focar, porque justamente é o que você disse, né? Quando você é jovem, e a Link faz isso muito bem, ela expõe pra gente muita coisa. Então, antes de eu entrar na Link, eu tinha o digital. Hoje em dia, pô, eu sei que eu posso fazer alguma coisa focada com AI, eu sei que eu posso fazer alguma coisa focada com o mercado financeiro, eu sei que a experiência que eu tenho no digital, ela pode ser aplicada tanto no mercado convencional quanto no mercado digital. Então, pô, já teve casos de eu ter sido o consultor mais jovem da segunda maior editora do Brasil, que é o Grupo Ciranda. Cara, o meu conhecimento foi aplicado numa empresa grande, que fatura milhões ao ano, centenas de milhões ao ano. Então, ainda eu tenho essa dificuldade de saber qual que é o melhor caminho, e aí que eu acho que entra um bom mentor para ele poder te guiar, mas sim, tá muito mais fácil. Tanto que ano passado, é até engraçado o que eu fiz ano passado, eu fiz muita coisa. Teve o projeto da Júlia, aí teve a eleição do prefeito, que eu utilizei AI, aí eu tentei lançar 4 pessoas simultâneas, tudo porque eu falava, tá dando certo, vamos indo. E esse ano eu falei, cara, não, tem que focar. Não tá dando certo, tô trabalhando 12 horas por dia, a minha meta era trabalhar 4 horas por semana, mas era a maior mentira do digital, você não vai trabalhar 4 horas por semana nunca. Nunca. Se você conseguir, por favor, me ensine. Eu gostaria muito de aprender a fazer um sistema assim. Eu falei, cara, não tá sendo sustentável. Tô fazendo muita coisa e chega naquele nível em que você não faz mais tão bem feito. Você consegue fazer, você entrega, mas não com o nível de excelência que você quer. E não traz o resultado que você tá esperando, né? Então, eu acho que nesses últimos 6 meses tá vindo muito esse processo de amadurecimento, de escolher de fato um caminho, focar nele, e fazer boas escolhas. E ter pessoas por perto que você confia e que sabem mais ou menos onde você quer chegar, ou já estão no lugar onde você quer chegar, facilita muito o processo também. Então, e uma coisa super legal que você tem vários casos aí, vários marcos de sucesso ao longo dessa tua trajetória até agora, os primeiros anos de uma vida longa de negócio, que eu já te falei, planeje 50 anos para frente que você vai estar ativo fazendo negócios cada vez melhores, mais complexos e mais vantajosos. Agora, você já teve vários momentos deal maker. Já. Você como deal maker, porque uma coisa que eu admiro muito em você é essa capacidade de ver uma dor, criar uma solução, trazendo ali alguns recursos. Então eu vou pegar um programador, um cara de tráfego pago, um cara disso, um cara daquilo, juntei e entreguei. Você já fez vários negócios assim. Todas as vezes que eu encontro você, eu sempre tenho uma novidade. Ó, acabei de lançar um produto. E assim, concretizar uma ideia é a essência da capacidade e da competência do deal maker. Por isso que eu aposto muito em você, como um deal maker que sempre vai estar decolando e concretizando coisas. A que você atribui essa tua habilidade de conseguir olhar para alguém que tem uma dor, identificar essa dor, criar uma solução, mas ir lá e oferecer e fechar um negócio? O que é a tua característica que você fala assim, putz, isso aqui eu reconheço que eu tenho e eu ainda gostaria de aprimorar mais. O que é essa competência, vamos dizer Pô, assim? é uma ótima pergunta. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas o que eu vejo? Você me conhece há um certo tempo, eu sou muito curioso. Então, essa minha curiosidade, ela faz com que eu leia muitos livros, muitos artigos e sempre esteja exposto a áreas que não necessariamente são a minha área. Então, beleza, eu trabalho com digital, mas eu tenho muito interesse em entender outras coisas. E aí, quando eu vou conversar com alguém novo, uma coisa que meu pai sempre me ensinou é, cara, já que você tá conhecendo alguém, a melhor forma de você se conectar com essa pessoa é querer ajudar ela. Ajudar mesmo, sem esperar nada em troca. Que, querendo ou não, eu acredito que o universo tem uma lei de equivalência que se eu te ajudar, você não precisa me ajudar. De alguma forma, alguma coisa muito boa vai acontecer pra mim. Então,
toda vez quando eu vou conversar com alguém, eu tô sempre muito ativamente tentando entender, tá, como que eu consigo ajudar essa pessoa? E meu cérebro, ele não é ele não é linear, ele vai tentando conectar os pontos. Então, um exemplo legal. Tem um youtuber chamado Peixinho, que ele é um cara que tem 5 milhões de inscritos. E eu já que eu trabalhei com muito influencer pra saber que o hype some. Então, do nada, o influencer tem 5 milhões de inscritos, ele tem uma base de fãs enorme, todo vídeo dele viraliza, daqui a 2 anos pode ser que não viralize mais tanto. E vários negócios que tem com base em influencers acabam falindo quando isso acontece. Então, pô, tem diversos casos de influencers que estavam bombando e que hoje em dia ninguém mais lembra direito. E aí, bom, fui treinar na academia com o pai do Peixinho, com o Peixinho. Ele começou a falar, cara, quero criar uma empresa, não sei o quê. Eu falei, pô, já parou pra pensar que a influência é super legal, o que você tem é muito legal, mas o seu asset principal não é seus seguidores, é a capacidade que você tem de trazer pessoas pra gravar, porque ele faz vídeos no YouTube que ele coloca 20 garotas, 3 influencers, e aí fica meio que um vai dar namoro do Rodrigo Faro. Tipo isso. Falei, cara, a sua capacidade tá em trazer pessoas e trazer os maiores influencers do Brasil pra gravar e trazer pessoas que não são tão conhecidas, mas que estão dispostas a gravar com você porque querem gravar com você. E aí, quando eu comecei a falar disso, eu comecei a conectar os pontos, porque eu tinha acabado de ler um artigo sobre o GC, que é uma das maiores ações de marketing hoje em dia nos Estados Unidos, que é praticamente pessoas comuns gravando vídeos publicitários para empresas. Ao invés de uma empresa pagar 1 milhão pro Justin Bieber, ela prefere pagar US$ 500 para 2.000 pessoas, e aí ter 2.000 pessoas para rodar anúncio e também para estourar a bolha. Eu falei, cara, e se você aproveitar que você tá trazendo 20, 40 pessoas por semana pra gravar com você e convidar essas garotas pra virarem os GCs? E aí foi assim que o Peixinho criou a agência dele de GC. Então acho que o que facilita um pouco a minha vida é essa capacidade de estar sempre exposto a muita coisa, então tá sempre estudando, tá sempre buscando coisas novas, tentar entender o que a pessoa ela tá precisando e ter uma certa cara de pau de apresentar uma ideia que pode ser péssima. Porque às vezes a pessoa, ela nem sabe. O peixinho eu tive que explicar pra ele o que era o GC. Tive que mostrar, cara, ó, isso aqui nos Estados Unidos tá enorme. No Brasil ainda tá incipiente, não tem quase ninguém fazendo isso. E é um tiro no escuro. Eu poderia só ficar quieto e não falar. Pô, deu certo. Hoje em dia, a gente já tá com 200 garotas. Não, 200 não. 120 garotas que toparam fazer parte da agência de UGC. É, e toda semana entra mais 30. Toda semana entra mais 30. Então, acho que essa capacidade do Dealmaker de olhar pro que a pessoa tá passando e conectar com alguma coisa que ele sabe que pode dar certo e ter a coragem de só expor, falar, olha, acho que isso aqui pode dar certo. E ter a capacidade de executar rápido. E hoje em dia com AI é muito fácil. Eu criei um business plan em meia hora com o chat GPT, coloquei no Gama para fazer uma apresentação bonitinha, apresentei para ele e falei, ó, isso aqui é o que eu tô imaginando. Porque uma coisa é ter uma ideia, outra coisa é eu conseguir transformar essa ideia numa apresentação, e o próximo passo é conseguir transformar essa apresentação num plano de negócios. Então, eu acho que um deal maker também tem que ter essa velocidade. De, tá, tive a oportunidade, apresentei, a pessoa gostou, qual que é o próximo passo? Cara, é apresentar e fazer um plano, e colocar o plano em ação. Então, Putz, muito bom. Um ponto que eu queria te perguntar é o seguinte: lembra do Braia 2 anos e meio atrás, né? Muita vontade de contribuir nesse mesmo espírito que você tem, sim. de tentar compartilhar vivências, experiências com quem está remando e prestes a passar pela fase da jornada do herói que a gente já passou algumas vezes. Alguém da minha geração, o cara é um anônimo, ele tá lá no LinkedIn, tem a conta dele, que a última atualização aconteceu 4 anos atrás, ele tem lá seus 2.000, 3.000 seguidores, mas faz tempo que ele não se expressa, e a gente sabe que em 5 anos já aconteceu pandemia, já retomou o mercado, já mudou presidente, o Trump já sumiu do lado de lá, o mundo mudou, a posição da pessoa mudou, mas muitas vezes o próprio círculo de relacionamentos da pessoa, ninguém nem sabe o que deu daquele fulano, porque o cara já não se expressa mais. Eu tive um grande impulso depois de tê-lo conhecido, né? Da mesma maneira como você falou, eu fui lá para te oferecer minha mentoria e ganhei de volta um incentivo muito bom que nos traz aqui. A questão é o seguinte: alguém da minha geração, geração X, como é que conversa com alguém da sua geração para poder sair do anonimato? Quer dizer, os negócios podem estar em torno da pessoa, mas ninguém nem sabe quem ele é. Como é que uma pessoa
da minha geração, seja um executivo, seja um consultor, seja um empresário, como é que ele sai do anonimato e se posiciona, pelo menos num primeiro momento, dentro do aquário, onde costuma pescar, ou dentro da piscina dos clientes, dos antigos ex-colegas aí de empresas. Como é que encontra alguém, por onde ele começa um trabalho de exposição? Perfeito. Eu acredito muito, principalmente agora com AI, que personal branding vai ser uma das coisas principais. Porque o que eu vejo hoje em dia no digital, até 3 anos atrás, você criava um curso, começava a criar conteúdo, a galera comprava, só via tráfego pago e acabou. Hoje em dia, as pessoas elas não compram mais o curso, elas compram a pessoa. Então, o caso que a gente tem com a Júlia, por que que ele dá tão certo? Porque a Júlia, ela é uma criadora que o público se conecta com ela. E ela criou, durante 3 anos, um branding tão forte pessoal que as garotas que seguem ela, eu falo que é garotas porque a maioria das nossas clientes são garotas, tá? Tem uma base masculina, mas a maioria é garota. Elas se sentem melhores amigas da Júlia. E o que eu vejo, se você hoje em dia é uma pessoa que não tem muita exposição, isso é ótimo. Porque você tem uma coisa que um grande influencer, uma pessoa com muitos seguidores não tem, que é a capacidade de proximidade com o seu público. Então, vamos supor, se eu fosse executivo, a partir do momento que eu sou executivo, eu já tenho um label, eu já tenho meio que um prêmio de mercado falando, você é bom. O endosso. Exato. O mercado já provou que eu sou bom. Porque para eu virar executivo de uma empresa grande, eu com certeza tive que passar por vários desafios, tive que entregar muito resultado. Então, o conhecimento que você tem é legal, é um conhecimento bom. Mas ao mesmo tempo, existem outras pessoas que talvez tenham menos conhecimento que você, mas que têm mais alcance que você, que vendem um produto parecido com o seu. Então, o que que eu recomendo para qualquer pessoa que quer começar? Começa a criar conteúdos explicando o que você faz. E você lembra, quando você começou a criar conteúdo, é difícil, é chato. Talvez você olhe pro primeiro vídeo que você gravou, você sinta aquela vergonha alheia. É normal, é padrão. E você falava que estava ficando muito bom. Tava ficando bom, pô. Era a primeira vez que você tinha criado, mas. Obrigado pelo incentivo. Mas é padrão. Toda vez que você começa a criar conteúdo, vai estar travado. A câmera, ela intimida um pouco. Já aconteceu, pô, eu já vi pessoas, professores da Link, que são ótimos com plateia, conseguem dar uma aula incrível para 100 alunos, coloca uma câmera, trava. Mas é normal. Então, o que eu diria para esse executivo, cara, começa a gravar. Não tem estratégia, beleza, só começa a gravar o que você quer falar. Porque os seus amigos vão começar a entender o que você tá querendo dizer, ou com o que você trabalha, ou qual que é a sua especialidade. E a partir do momento que esses amigos começam a entender, o que que eu recomendo? Ao invés de você tentar criar um curso online, ao invés de você tentar criar uma comunidade, faz o mesmo modelo que a Tesla fez, que eu acho incrível. A Tesla criou um produto muito caro para poucas pessoas. Com o dinheiro desse produto muito caro para poucas pessoas, ele criou um produto um pouco mais barato, mas continuando mais para um pouco mais de pessoas do que o primeiro, mas ainda para poucas pessoas. Com esse dinheiro eles criaram um produto mais barato para mais pessoas. Eles foram fazendo esse sistema. Então, o que eu gosto de mentoria? Primeiro é que o modelo de mentoria ele é um modelo que o ticket ele é maior. Então você consegue cobrar por uma mentoria no mínimo R$ 5.000 você consegue cobrar por um sistema de mentorias. Dá para chegar até 180 mil, R$ 250.000 uma mentoria. A mentoria se fica muito próximo do seu cliente, então você entende de fato qual que são as dores dele. E criação de conteúdo é você conseguir pegar as dores que o seu potencial cliente tem e criar um conteúdo que resolva essa dor, pelo menos superficialmente. Pra pessoa falar, cara, beleza, esse cara entende o que eu passo, ele me trouxe aqui alguma forma de eu resolver isso, mas eu preciso de uma ajuda para dar o próximo passo. Então, quando você começa a se posicionar, mesmo que sem estratégia, só falando o que você acha que você gostaria de escutar sobre o seu negócio, sobre o que você entende, você já vai começar a se expor para esse público de pessoas que te conhecem, pode ser amigos, ex-colegas, e que talvez elas precisem do seu conhecimento. Aí você começa a vender essa mentoria, pode colocar high ticket, você pode começar um pouco mais barato, depende do quão seguro você está na mentoria. Você vai validando a sua metodologia, começando a entender quais são os tópicos que mais aparecem na mentoria para você, quais são os principais focos de dor. E aí você começa a gravar conteúdo em cima disso. Você também pode olhar para outras pessoas do Instagram ou do LinkedIn que estão postando conteúdo sobre a sua área e começa a modelar eles também. Só que aqui tem uma diferença que eu vejo muito do mercado antigo pro mercado atual. Conteúdo por conteúdo não vende mais. As pessoas querem saber quem que é o Brian. As pessoas querem saber quem é o Pedro. Elas querem entender, tá, beleza, por que que eu vou contratar
a mentoria ou o curso do Dealmaking do Brian, eu vou contratar a consultoria de Dealmaking do Pedro. Que, querendo ou não, o mercado digital hoje em dia está muito mais amplo. Então as pessoas elas estão comprando de pessoas. Então eu vejo que essa parte de personal branding é muito importante. Quais são as bandeiras que você levanta, o que que você acredita, mostrar um pouco do seu lifestyle. Eu sou contra você documentar a sua vida inteira e postar, eu não acho isso legal. Mas, por exemplo, mostrar que, no meu caso, eu adoro escalar. Então, pô, eu não crio conteúdo, mas toda vez se eu fosse criar conteúdo, eu estaria lá mostrando eu escalando, eu mostrando um pouco da minha rotina, eu mostrando eu indo pra link, querendo ou não, eu sou estudante. Então, mostrar esse um pouco o lado mais humano também facilita com que você venda. E pra mim, acho que a última coisa que eu pensaria, antes até de criar a equipe, eu acho que hoje em dia, com inteligência artificial, você consegue ir do zero até o nível 5 muito mais fácil, sem equipe. Que seria, tá, beleza, vou criar um plano de conteúdo, vou utilizar um chat GPT até para fazer roteiro inicialmente, vou focar durante 3 meses em criar esse conteúdo, criar essa base, educar as pessoas que já me conhecem no o que eu faço. Porque, por exemplo, eu tenho 4 mil seguidores, eu não crio conteúdo. Mas a maioria sabe o que eu faço, porque eu apareço em alguns podcasts, a Júlia me posta, eu apareço nos lugares certos. Tem uma outra postagem no Instagram que mostra o que eu faço, mas a maioria das pessoas não tem isso. A maioria, sei lá, tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores e não lembra muito bem o que aquela pessoa faz. Então, eu focaria 3 meses nessa criação de conteúdo, educar os meus amigos, as minhas pessoas próximas, os meus colegas do que eu faço, aprenderia a me comunicar um pouco melhor de frente para as câmeras. E em 3 meses vai ter uma chance de um ou outro vídeo ter um resultado melhor do que o outro. Pegaria esse vídeo e investiria em tráfego pago. Não entendo, cara. Pega o chat GPT. Ó, tem um vídeo com 10 mil visualizações, quero impulsionar para conseguir mais seguidor. Como é que eu faço? Passo a passo. O chat GPT vai te passar um passo a passo. Investe uma graninha ali, começa a gerar novos seguidores. E aí, para venda de mentoria, é só você começar nos stories a postar. E, gente, então, se você é empresário e quer aprender a fazer melhores negócios, quer aprender a ter um sistema para você poder escalar a sua empresa de uma maneira um pouco mais didática, eu tenho essa mentoria. Se você quiser, me manda um oi na DM que eu te explico um pouco melhor. E eu vejo que essa é uma das maneiras mais fáceis. Depois, se você quiser escalar, aí você contrata um gestor de tráfego, você contrata um designer, você contrata um social media, você contrata um estrategista digital. Normalmente, mais ou menos nessa ordem que eu acabei de falar, porque o gestor de tráfego vai te ajudar a trazer audiência, o designer barra social media vai te ajudar a criar conteúdos melhores, o estrategista digital vai conseguir tocar essa equipe toda, mas logo de começo você já consegue fazer algumas vendas sozinho, você não precisa de uma equipe. Olha, você trouxe aqui um caminhão ótimo de informações aqui falando sobre isso. E eu queria aproveitar e traduzir um pouco isso para a geração X como a minha, de um executivo que está lá trabalhando numa grande empresa, tem algum tempo que está disposto a dedicar, seja a um estudo, seja a um novo movimento, e a mentoria pode ser um grande movimento. E a gente pode categorizar mentorias ali, né? Mentoria como a que eu fiz com você. 10 encontros, com fio da meada, desenhando primeiro momento a visão, depois pensando na estratégia, depois plano de ação e monitorando o plano de ação. Primeiro, sem monitoramento, sem acompanhamento, sem follow-up, não acontece nada. Exato. Né? Eu acho que o volume de distração que tem no entorno é muito grande. Só que, de novo, para desempenhar esse papel de mentor, independente da sua especialidade, porque você é mentor, entende de estratégia digital. Eu sou mentor, entendo de estruturação de negócios, M&A e lançamento de startups, né? Composição de equipes, acordos societários. Agora, eu fui me preparar e hoje tem um programa de treinamento, de ensino de pessoas que querem ser mentores que têm que entender, primeiro, análise de perfil comportamental, fui me certificar nisso. Entender sobre gerações, como se comunicar com cada geração. Entender de soft skills. Depois, montar uma estrutura da mentoria e vender a mentoria. Para um executivo ou para um consultor, ele pode começar, antes de montar uma mentoria para grupos, ele pode começar fazendo mentorias one-to-one, certo? Exato. E aí você fala, não, tudo bem, grava um conteúdo, vai lá, pega do cara, faz isso, picota, faz o nugget ali, tá. E aí eu tenho certeza que da nossa audiência aqui, muita gente, meus amigos, devem estar pensando, poxa vida, cara, nunca entrei no chat, eu nem sei que pergunta fazer pro chat GPT, eu nem sei como é que eu
picota um vídeo, como é que coloca a legenda no vídeo, como é que eu programo para sair o videozinho no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu YouTube, no meu Spotify. Eu quero gravar um podcast como esse que o Brian está gravando, o que que eu faço? Por onde eu começo? Você começa encontrando alguém como o Pedro de 3 anos atrás, que é alguém que reúne um mínimo de informações diversificadas para poder colocar você sentado numa mesa com o iPhone na frente, gravando e falando: olha, eu passo isso daqui e vou soltar um nugget Por dia. por dia para você, seja no seu TikTok. É simples como isso, não é, Pedro? Porque uma coisa que me surpreendeu muito quando eu encontrei você a primeira vez com essa sua provocação foi assim, como é simples. Se eu tiver alguém que me assessora, que pega na minha mão e me leva, o release é relativamente simples. E eu comecei a ver meu telefone tocar, primeiro dos meus amigos, Uhum. que falavam, poxa, eu nem sabia que você estava fazendo isso. Então me conta esse primeiro passinho. Quem que esse consultor, que esse empreendedor, que esse empresário, que esse executivo, que está hoje trabalhando numa empresa, deveria procurar para poder falar, olha, eu continuo aqui, eu não tenho conflito de interesses, eu sou CEO de uma empresa, CFO, mas eu dou programas de mentoria também. Quem que ele deveria procurar? Como é que chama essa pessoa? Aonde ela encontra essa pessoa aí, Pedro? Não, perfeito. Essa daí é uma pergunta muito válida. E pra mim, o mais difícil, vocês já conseguiram, que é ter uma habilidade única e ter uma comprovação de mercado que vocês são bons nisso. Então, porque o que eu vejo hoje em dia é muita gente do digital querendo vender uma caixa vazia. Por exemplo, eu posso falar de estruturação de negócio? Não. Fiz um negócio que tá crescendo, mas eu não fiz vários, eu não tenho uma metodologia comprovada. Eu tenho um case de sucesso de um negócio que saiu do zero com 22 pessoas hoje em dia trabalhando. Mas já fiz vários outros negócios que, pô, era eu sozinho e eles rodavam, mas eu não tenho um caminho. Vocês já têm esse caminho. Então, um estrategista digital é o acredito que é o profissional mais completo do mercado hoje em dia digital, porque para você ser um estrategista digital, você tem que entender de tudo. Você tem que entender criação de conteúdo, tráfego pago, a estratégia por si, lançamento. Só que normalmente ele é um profissional um pouco mais caro. Porque é um cara que, além dele querer um percentual do seu resultado, ele vai querer um valor fixo mensal para ele poder dar aquela atenção para sua empresa. Então, se você quer só começar e dar o start, eu contrataria um social media que varia preço de 500 por mês até 12 mil reais por mês. Aí você entende qual que é o nível de qualidade que você quer de social media. Para quê? Para você começar a criar esse conteúdo. Começou a criar esse conteúdo, foi o que você falou, naturalmente algumas pessoas já vão te mandar mensagem, algumas pessoas vão te ligar, e você vai começar a ter essa procura orgânica de pessoas pelo que você faz. E aí, beleza, começou a ter essa procura orgânica, começou a dar as mentorias. Aí eu iria, de fato, iria contratar um estrategista digital. O que é raro de achar no mercado hoje em dia. Eu brinco que tem muito estrategista, mas pouca gente que de fato conseguiu ter algum resultado com as estratégias. Porque o digital não é que ele tá saturado, ele tá mais complexo. Há 5 anos atrás, pô, em 2015, quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu, com 15 anos, consegui vender um curso que eu tinha criado eu mesmo, com 10 aulas gravadas de como investir na bolsa. Sabia investir na bolsa? Não, eu tinha 15 anos. E teve 3 malucos que compraram. Então era tão fácil que, pô, eu, um moleque de 15 anos, falando sobre investimento, consegui vender para 3 adultos usando tráfego pago e tive um certo sucesso com isso. Hoje em dia já não. Hoje em dia você tem que ter um certo grau de complexidade nas estratégias, mas por incrível que pareça, o que mais dá certo é o simples bem feito. Que é criar uma audiência, criar um personal branding forte, ter um produto bom, ter pessoas que são fãs do seu produto. Então, hoje em dia, com a Júlia, a gente tem fãs do nosso produto. A gente tem agora no. A gente fez um evento ano passado para 250 pessoas. Esse ano a gente está fazendo para 1.000. E a recompra do nosso evento, que é praticamente o mesmo conteúdo, foi de 60%. Então, imagine, a pessoa ela gostou tanto do evento que a gente fez, que mesmo sabendo que o evento vai ser quase o mesmo conteúdo, porque, pô, é inteligência emocional, é aquilo que o método CIS faz, só que para jovens, a galera vai lá e recompra, porque gostou da experiência, é fã do produto, é fã da Júlia e vai lá e compra de novo. Então, vocês executivos, vocês que já são empresários, a parte positiva é que muito provavelmente o produto de vocês vai ser 10 vezes melhor do que um cara que tem seguidor, mas não necessariamente tem o conteúdo. Então, vocês ganham muito nisso.
pode parecer uma unfair advantage não tão boa agora no começo, mas daqui a 2, 3 anos, essa unfair advantage vai ser o que vai fazer vocês serem maiores do mercado. O que eu acho legal, por exemplo, do Paulo Vieira, o conteúdo dele é muito bom, ele tem muita audiência e a galera é fã do que ele faz. E pra você conseguir bater o conteúdo do Paulo é difícil, porque o cara já escreveu vários livros, estudou, tem contato, é complicado. Tanto que você vê que tem muito coach que tenta criar algum produto, tenta criar alguma mentoria e não vai pra frente. Por quê? Porque não tem o conteúdo. Então, o que eu acho legal do executivo é que ele tem o conteúdo. É só ele conseguir criar uma audiência boa, uma oferta também, você saber criar uma oferta. E aí eu acho que entra muito uma coisa que sabe fazer muito bem, que é vender. Então, quanto melhor for a sua habilidade de vendas, mais natural vai ser você criar uma oferta online. Até para mentoria. Acredito que se você não tem esse tino comercial, para você vai ser difícil vender uma mentoria. Porque a pessoa vai chegar lá, você vai ofertar seu preço, sempre vai ter alguma certa dificuldade, alguma pergunta. Se você não souber lidar com isso ou lidar com rejeição, você vai travar. Então, talvez, se você é um executivo, tem uma graninha a mais e não sabe como vender, porque talvez, sei lá, seja mais alguma parte mais operacional, que não tem nada a ver com contato humano, contrata um vendedor que talvez facilite um pouco a sua vida nesse começo. Então, isso que você está dizendo é super legal, porque ninguém tem todas as habilidades, né? E eu costumo dizer, e já disse isso muito para você, que normalmente você chega no topo de cargo executivo dentro de uma empresa, você é o presidente da empresa, é o CEO da empresa, é o último cargo. Você imagina que a derivação para ir fazer negócios, para ser um deal maker, ela é quase que instantânea. E eu já comentei com você várias vezes que eu não acredito nisso. Acredito que, como a gente costuma dizer com todo respeito, são bichos diferentes. Um voa, outro nada, outro corre. E a hora que você, que voava, resolve correr, você tem que se preparar muito bem para isso. E quando a gente fala de mentoria, eu queria que você desse um testemunho mesmo. Porque assim, mentoria funciona quando é uma mentoria do jeito que a gente está acostumado a fazer, mentoria one-to-one, quando é um mais velho falando para um mais novo, o mais novo aproveita, ou tem muita coisa geracional? Qual que é a tua experiência? Você conseguiu tirar proveito, pelo menos, da nossa convivência lá atrás? E faço questão de dar o testemunho ao contrário também. Mas assim, funciona a mentoria? Que valor tem a mentoria para você? Pra mim, a mentoria é a melhor forma de você conseguir pular etapas, não pular etapas, mas acelerar etapas. Porque, pelo menos pra mim, ter a oportunidade de conversar com alguém que tem uma visão de negócio muito superior à minha, e eu falo isso sem querer uma falsa humildade, de fato. Você tem um conhecimento de mercado que eu vou demorar 30, 40 anos para ter o mesmo conhecimento, por uma questão lógica, você tá há muito mais tempo do que eu no mercado. Então, para mim, as mentorias são foi o que me fez chegar onde eu tô hoje, que ainda é muito abaixo de onde eu quero chegar. E eu sei que as mentorias vão me ajudar a chegar nesse próximo passo. A nossa mentoria que a gente começou há 3 anos atrás, se a gente for parar pra pensar, eu era um jovem que já tinha um histórico bom de resultado, mas resultado para cliente, não tinha resultado bom para mim. Então eu tinha, a minha parte financeira ela era ok, era o suficiente para eu conseguir me bancar, morar, pagar link, morar em São Paulo, mas eu sabia que eu podia mais. E ao mesmo tempo, o que foi muito legal da nossa mentoria é que você me trouxe uma visão que eu ainda não tinha antes. Que era, cara, você sozinho não vai a lugar nenhum. Você precisa criar processo, precisa criar equipe, precisa criar um produto que não dependa só de você. E isso daí foi o que mudou o meu jogo. Porque hoje em dia, em vez de eu pensar, tá, eu posso vender uma mentoria de 120 mil reais pra alguém pra eu fazer o que eu faço. Legal, eu vou ganhar uma grana. Mas ao mesmo tempo eu vou desfocar do que eu tô fazendo hoje. E a minha empresa, se eu focar nela, para que ela não dependa de mim e ela escale, esses 120 mil reais, daqui a um tempo, eles vão me fazer perder dinheiro. Porque se eu pego esse tempo que eu ia me dedicar à mentoria para focar na empresa, para focar no processo, para focar na equipe, para focar no produto, daqui a 5 anos essa empresa eu posso vender, eu posso estar ganhando muito mais com ela. Então eu acho que isso me ajudou muito. E ter também aquilo que você falou, um acompanhamento de você me lembrar, Pedrinho, você tá desfocando, cara. Você tá indo pra outra coisa, você tá fazendo outro negócio. E eu tenho muito disso, né? Até hoje, por mais que eu foque muito na Júlia, por mais que eu foque muito nos projetos que eu tô atual, eu sempre crio uma coisa ou outra aleatória, mas aí eu já aprendi que, beleza, eu posso até criar, eu preciso criar, eu gosto de criar, mas não necessariamente vai ser um negócio. Eu
eu tenho vários projetos que eu faço até pra faculdade, que é mais por uma questão de aperfeiçoamento de skill e para fazer alguma coisa útil, mas que eu sei que aquilo não vai ser um negócio. Eu sei que aquilo eu vou colocar um pouco do meu tempo pra eu ter esse ato criativo, que eu percebi que é uma coisa importante. Pra quem trabalha com criação, é legal você estar criando coisas novas, mas saber que não é meu foco. Então, saber dar essa prioridade, acho que a mentoria ajuda muito, e você é muito bom nisso. Aquele sistema que você passou pra mim de definição de etapas, aí o que eu tenho que ter em cada etapa, quais são as ferramentas, qual que é a E deadline. aquele dia foi muito bom mesmo. Aquilo foi muito bom. Foi muito Aquilo, legal. aquilo mudou a forma como eu penso. Que hoje em dia, até a maneira como eu faço o lançamento. Eu divido nas etapas, pré-lançamento, pré-lançamento, lançamento, pós-lançamento. Aí dentro do pré-lançamento tem a captação, dentro do pré-lançamento tem a captação, tem a parte de conteúdo. Eu separo tudo e eu coloco, tá, quais são as ferramentas que eu preciso nessa etapa? Ah, preciso do ManyChat, preciso do tráfego pago, preciso da landing page. Quais são as pessoas responsáveis a tal e tal e tal pessoa? É... Quanto tempo eu vou precisar? Esse nível de organização, eu com 22 anos jamais conseguiria ter criado sozinho. Eu com 25 continua difícil, organização pra mim, acredito que pra maioria da minha idade é meio complicado. Mesmo você sendo o maior especialista que eu conheço no Notion, não é isso? É, nossa, não... Tinha lá um negócio que eu ficava até assustado de ver. Mas enfim. Então, sim, total. E eu acho que o pessoal da minha geração, se eles têm a humildade de escutar pessoas que, pô, chegaram num lugar muito mais acima de onde a gente tá, eles têm muito a ganhar, muito a ganhar. Porque o que vocês entendem de mercado é um negócio que é único. E a gente pode ter uma skill ou outra que vocês não têm, mas eu realmente acho que a skill que vocês têm, ela a longo prazo vale mais. Então, mas aí eu quero dar uma devolutiva para você, porque ao mesmo tempo que a gente acaba focando com algum grau de facilidade maior do que vocês, e não porque somos mais inteligentes, simplesmente pela nossa origem. É aquilo, eu tive meu primeiro celular depois que eu já estava formado na faculdade. Eu me formei em engenharia, eu não tinha computador na minha casa. Não tinha TikTok pra você Não ficar faz lá. tanto tempo assim, pessoal, pelo amor de Deus. Mas até pela nossa natureza e origem, a gente carrega uma capacidade mais limitada de manter muitos assuntos ativos na nossa cabeça. Em contrapartida, trocando numa relação de mentoria com você, eu já vejo o contrário, porque o contrário é alguém que tem múltiplas possibilidades, super antenado com o que está acontecendo, e eu do meu lado, seguindo a minha batidinha, que se não fosse, por exemplo, as provocações que você fazia, inteligência artificial para mim seria alguma coisa que eu sei o que que é, saberia definir aqui na câmera para o pessoal, mas não saberia usar. Hoje eu uso. Fazer um podcast desse com o meu nome ali, uma coisa absolutamente impensável antes de estar junto com o Pedro. E pensar nas mentorias. Já pensar numa mentoria coletiva, como já foram 2 grupos de dealmaking, né? E agora a gente já pensando em formatos ainda que a gente possa atender mais pessoas, impactar mais pessoas. Então, a contrapartida, ela é brutal. Por isso que eu sou a favor da junção das gerações e não da colisão. Legal. Porque vocês olham para nós, vocês devem pensar, puxa, se geração X o cara é lento, o cara tem conceitos muito firmes na cabeça que ele não está disposto a negociar, ele ainda está naquela de balancear vida profissional com vida familiar, com vida espiritual. A gente já não tem esse conflito, já está tudo junto no mesmo ambiente, a gente já ultrapassou esse ponto. E para o geração X olhando para o geração Z, é sempre aquele estereótipo. Ah, é o menino que está querendo fazer o negócio da vida dele, ficar rico trabalhando pouco, 4 horas por dia, Por semana. por semana. É. Ou nem trabalhando com dinheiro investido e morando fora, um nômade digital. E eu vi em você e nos jovens que eu mentorei lá na Link o contrário. Eu vejo gente trabalhando violentamente todas as horas do dia. Gente que praticamente mora na faculdade lá, fazendo reunião, fazendo negócios, trombando, acertando, errando. Então acho que dessa junção tem uma coisa muito legal a ser explorada. Então, te agradeço por isso também, pela nossa convivência, pela oportunidade. Agora, um ponto importante da mentoria que você trouxe, né? Puxa, mas tem os grandes. Tem o Thiago Brunet, tem o Paulo Vieira, tem o Pablo Marçal, tem todo. Eu não quero ser que nem esses caras, né? Que é o discurso padrão de todo mundo. Não quer ser, mas isso justifica o anonimato, justifica a procrastinação da exposição. A questão que eu sinto nos mentores é o seguinte:
Mentor talvez seja o único ofício que você consegue colocar 100% da sua identidade, tornando-se incomparável. Porque não dá para comparar. Você não é nem melhor nem pior, você é diferente. Por quê? A história de vida que eu tenho, os melhores não têm. Da mesma maneira que eu também não tenho a deles. Mas assim, eu não preciso me comparar. E essa possibilidade da pessoa procurar um mentor que tem um fit melhor com o momento dele, isso hoje é uma realidade. Total. Você sente desse jeito? Por exemplo, eu do jeito que eu sou, ou um executivo do jeito que ele é. Puxa, mas eu trabalho há 20 anos na mesma empresa. Eu era estagiário, sou CEO, mas eu só conheço desse mercado. Logística, varejo. Será que alguém quereria conversar comigo? Será que não é melhor eu ficar mais parecido com esse lado de trazer para a mentoria e para a comunicação o seu traço particular? Vale a pena, Pedro? Vale muito. Eu brinco que ninguém quer ser o Pablo Marçal, o Paulo Vieira, até que cai 350 milhões na conta todo ano. Porque, querendo ou não, é um negócio super válido. É um negócio que você tá fazendo, de fato, um sistema que ajuda pessoas. Tem algumas ressalvas em relação ao conteúdo do Pablo Marçal, de uma galera assim, mas é um sistema válido. O que eu vejo hoje em dia? E eu vou dar um caso do Brett. O Brett, ele é um professor de Stanford, tanto que eu ganhei esse bonezinho dele. Eu fui até lá lançar ele. E, pô, o Brett, eu não sei se ele tem 300 ou 700 seguidores. É que eu lembro que faltava um número X pra 1000. Eu não lembro se é 300 que faltava ou se faltava 700. É, é um cara totalmente low profile, mas, pô, o cara é professor de Stanford. O cara vendeu três empresas, fez um IPO. O cara, se eu não me engano, foi um dos primeiros investidores anjo no Uber. Então, o cara é conhecido como Silicon Valley Guy. Silicon Valley Guy. O cara é muito conhecido nesse meio. E você fala, bom, ele é anônimo, entre aspas. Ele é um cara que não tem seguidores, mas é um cara que o próprio mercado sabe quem ele é. E ao mesmo tempo que, pô, sei lá, você é executivo do Mambev, por exemplo. Você pode não ter seguidor, mas qualquer pessoa que fala, pô, esse cara é executivo da Ambev, já tem um label, já tem um negócio forte ali que é o seu branding. Então, o que a gente fez com o Brett? A gente fez um sistema que era de tráfego pago, falando o que ele era. Pô, professor de Stanford, vendeu três empresas, ajudou a fazer um IPO, investiu não sei o que, fez todo um vídeo assim, e a parada se vendia, porque a galera entendia, pô, esse Brett, por mais que ele tenha 300 seguidores, é um cara muito bom. Então, o que eu vejo, até a diferença do cara muito grande pro cara que tá começando agora. O cara muito grande, eu sinto que ele não vai conseguir dar tanta atenção pra você. Porque vamos pegar, por exemplo, o Marçal, vai, como exemplo. Pô, o cara tem a Love, o cara tem várias empresas, o cara tem o produto dele, tem os lançamentos que ele faz, tem a criação de conteúdo, tem a família e tem vários mentorados. O cara não vai conseguir dar muita atenção pra você. Ele não vai conseguir parar uma vez na semana, perguntar como é que você tá, fazer follow-up, entender como é que tá a sua agenda. Uma pessoa que é tão boa quanto em fazer negócios que nem você e que não tem esse nível de complexidade da empresa digital igual a do Marçal, você vai conseguir entregar uma mentoria que vejo eu com conteúdo muito melhor. Porque você vai estar mais próximo da pessoa, você vai conseguir dar mais atenção para ela. Então eu vejo que o legal do mercado de mentoria é isso, é que ele te traz essa possibilidade de você estar mais perto da pessoa e nivela o jogo. Porque um cara que é muito grande, ele não vai conseguir dar tanta atenção. Então a mentoria dele vai ser muito mais cara, muito mais cara, a gente tá falando na casa dos 200 mil reais. E ao mesmo tempo, o resultado que ele vai te trazer vai ser quase igual, ou se não até inferior a um cara que é menor e que tem o mesmo nível de conhecimento, só não tem 3 milhões de seguidores. Então, isso que eu acho legal de mentoria. E pelo menos a primeira vez que eu de fato ganhei muito dinheiro no digital foi vendendo mentoria de TikTok. Eu vendia barato na época, eu vendia acho que por 2.500 a aula. O que, se a gente vê hoje o mercado de mentoria, a galera cobra 40 mil, 50 mil, ou não. Eu vendi uma aulinha de 1 hora e meia com a pessoa, 2.500 e acabou. Era isso que eu fazia de mentoria na época. E eu gostava muito, porque eu vi o resultado. Quando você dá uma aula pra alguém e você fala, cara, essa pessoa teve um resultado absurdo, e você recebe uma mensagem dela te agradecendo, é um negócio legal. Então, isso que é também o legal da mentoria, é que você consegue ver de uma forma tangível o resultado na vida da pessoa. E, pelo menos pra mim, isso não tinha preço, de conseguir de fato falar que, cara, consegui de alguma forma, com o que eu aprendi, mudar a vida da pessoa. O projeto com a Júlia, o que eu mais gosto dele, obviamente, ganhar dinheiro é legal, fazer a empresa crescer é legal, ver a empresa crescendo é super massa.
Mas, pô, receber uma mensagem de um jovem de 15 anos que tava é, com pensamentos muito ruins, mandar uma mensagem, cara, você mudou minha vida, obrigado. Seu produto fez com que eu voltasse a ser amigo dos meus pais, ou, pô, por conta do conteúdo que você gravou, eu finalmente abri a minha empresa e hoje em dia eu tô conseguindo ajudar minha família. Cara, isso aí pra mim não tem preço. Então, isso que eu acho muito legal. E o mercado de mentoria acaba abrindo essas portas, né? Então, eu acho que a mentoria é a melhor forma de você começar. Só que é aquilo que a gente estava conversando antes, né, do podcast, que não é escalável. E tá tudo bem. Às vezes é um produtinho que você vai ter que é fundo de funil, que você pode começar pelo fundo de funil, tá? Não precisa começar pelo produto mais barato para depois ir pra mentoria, mas que é um produtinho que, cara, vai te tirar do nível 0, já vai te colocar no nível 10, e aí depois você vai pensando em criar a escala, fazer uma mentoria em grupo, como você falou, gravar uma metodologia, fazer um evento. Pra mim, eu acho evento incrível. É difícil, é, é um outro nível de complexidade. Eu vou te falar que nos últimos 2 meses eu venho dormindo bem pouco pra poder entender, mas também porque é mais uma decisão minha. Eu poderia me envolver menos na parte do evento. É que eu quero aprender. Eu acho que é uma skill válida. Eu acho que daqui a 10 anos o que eu aprendi hoje vai ser muito usado e muito válido. Então, evento é uma coisa incrível. Mas é isso, a mentoria, ela é interessante e eu não acho que você tem que ter milhões de seguidores. Eu acho que você tem que ser bom no que você faz. Se você é executivo, você com certeza é, senão você não estaria no cargo que você tá. Eu acho que você tem que ter uma metodologia, talvez essa seja a parte mais difícil, porque é uma coisa que eu vejo até mesmo na Link, são profissionais ótimos, mas às vezes na hora de ser professor eles travam. Então, eu já vi cara que é alto executivo tentando dar uma aula pra gente de fluxo de caixa, de fluxo de caixa descontado, fazendo um monte de coisa. Cara, ele não conseguia explicar o que era uma taxa BOC direito pra gente. Tanto que até hoje eu sei o que é porque você me explicou, mas se eu fosse depender da explicação dele, eu não sei o que é uma, eu não saberia o que é uma WAC, não sei nem como é que calcula, não saberia nem como calcula isso. Então, e era um dos melhores profissionais que tem hoje em dia de valuation. Então, eu acho que talvez a maior barreira para um mentor, e acho que aí é uma coisa que você também consegue ajudar muito, que você tem muita didática, é conseguir ensinar a pessoa a ensinar o que ele sabe. É. E isso é... Isso é uma coisa super interessante, porque eu lembro que antes da primeira oportunidade de dar um encontro de mentoria, aí pelo meu perfil pessoal eu fui estudar para ser mentor, fui tirar uma certificação de mentor. Claro que de lá para cá eu já vi que os métodos de certificação para você ser mentor são super limitados e que tem muita coisa que se aplica para hoje. E tem o meu método, né, que ensina comportamento humano, ensina essa parte de comunicação geracional e várias outras coisas. Agora, uma coisa que eu queria ouvir de você, como bom mentorado, né? Alguém que está procrastinando alguma coisa, alguém que está olhando para uma demanda, né, para os próximos anos, considerando também, como eu sempre digo, que a vida está alongando, e a pessoa tem que estar no mercado. A pessoa está com 50 e poucos anos, tem muita coisa para poder oferecer, mas não nas estruturas antigas, né, usuais, de cargo, salário, recebe pagamento todo mês. Não, várias formas. Agora, para alguém receber uma mentoria, você como mentorado, e já tendo feito alguns processos de mentoria, como mentorado, o que você daria de dica para alguém que quer ser um mentorado? Que estado ela tem que se colocar num programa de mentoria para poder aproveitar o máximo do mentor? O que você diria? É capciosa a pergunta, eu sei, mas dá para a gente conversar sobre O que eu isso. acho interessante, uma coisa que você me ensinou, é que normalmente procrastinação é falta de clareza. E eu percebo isso, sempre que eu tenho alguma tarefa que eu não quero fazer, é porque eu provavelmente não sei o que eu tenho que fazer direito para conseguir fazer essa tarefa bem feita. E quando a gente fala de mentoria, normalmente a partir do momento que você aceitou ser mentorado por alguém, pelo menos na minha cabeça é o seguinte, cara, eu já ou fiz um investimento de tempo ou de dinheiro, e para eu ter aceitado você como mentor é porque eu confio em você. Então acho que é a confiança e seguir o processo. Tem várias coisas que eu tive que fazer que na época eu não entendi. Tipo, Pedro, você tem que matar vários projetos seus. Na época foi difícil. Pensava, cara, beleza, mas pô, qual projeto que eu mato? Eu gosto tanto disso daqui. Coisas que hoje em dia eu olho pra trás e falo, cara, não tinha nenhum sentido isso que eu tava querendo fazer. Era mais eu perdendo tempo mesmo. Então, eu acho que, primeiro, a mentoria ela tem muito essa questão de confiança. Então, pô, confio no Braia, confio. Ele me pediu pra fazer isso, pediu. Então, já que ele pediu e eu confio nele, eu vou fazer. Ponto.
É meio que uma execução cega de aceitar o processo. E pode acontecer de, às vezes, você pegar um mentor que o cara não era tão bom, mas beleza, foi um erro seu de julgamento. Mas a partir do momento em que você aceitou o investimento de tempo e dinheiro e confia na pessoa, cara, segue o processo. Vai ser difícil. Eu realmente acho que empreender. Eu tinha uma visão muito mais romântica antigamente de empreender, eu achava que era um negócio muito diferente do que de fato é. Muito bom ouvir isso de você. É difícil, é decisão difícil, é complicado. Muitas vezes você ser executivo tende a ser mais simples, querendo ou não, porque sempre vai ter alguém mandando em você, então a decisão não necessariamente é você que vai ter que tomar, até um CEO, o board vai falar, cara, você tem que fazer isso. Você vai ter que fazer isso. Você vai executar a parada. A visão não é você quem dita 100%, né? E quando você tem essa possibilidade de ditar 100% da sua visão, é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Porque se eu tenho total liberdade, qualquer caminho é válido, porque eu tenho total liberdade. Mas aí qual caminho escolher? Ah, escolhi esse caminho, beleza. Tenho que me manter nesse caminho. E às vezes quando não tem alguém em cima de você falando, cara, mantém esse caminho, faz isso, faz isso, faz isso, você vai se perdendo. Isso daí é muito comum. Então, eu também acredito que o mentor, ele acaba trazendo um negócio que é... Normalmente, empreender é meio que é um mundo solitário. Porque é você tomando decisão difícil, os seus colaboradores não necessariamente vão ser seus amigos, eu nem acho que eles deveriam ser seus amigos, porque fica muito mais difícil caso você precise acabar um relacionamento de trabalho com a pessoa. Então é um mundo que pelo menos se não fosse o meu sócio, eu seria muito mais solitário. A minha sorte é que eu tenho bons sócios que estão perto de mim e meio que dividem esse, essa barra comigo de segurar tudo. Mas um mentor, ele ajuda também isso. De estar perto e você falar, olha, cara, tá dando tudo errado. A minha empresa tá com isso, 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 não sei o que fazer. E é uma coisa que você não pode só chegar na empresa e falar pra funcionário, então, galera, I dropped the ball, não sei o que fazer agora. Não, o mentor acaba ajudando isso, de você poder se abrir, poder mostrar e dividir essa dificuldade que é empreender. Eu não me veria trabalhando em alguma outra coisa que não fosse numa empresa minha. Mas ao mesmo tempo, acho que se eu chegasse pro Pedro de 10 anos atrás, contasse tudo o que ia acontecer, as dificuldades, eu não sei se ele escolheria o mesmo caminho que eu escolhi agora. Então, Nossa, olha, ótima análise, porque é. isso é uma verdade. Mas ainda bem que a gente não sabe tudo, É, porque senão movimentos incríveis poderiam não ter acontecido, justamente pela natureza do ser humano de tentar poupar energia e poupar dor, né? exato. Então vamos fazer o que está mais certinho, e o que está mais certinho evitaria de ter um cara brilhante que nem você, com essas ideias maravilhosas e malucas ao mesmo tempo Obrigado. aí. Agora, uma coisa interessante, né? A gente falou bastante de mentoria, e te agradeço muito aí por a gente ter percorrido esse tema no meio dessa estratégia digital e tudo mais. Agora, uma pergunta para você: visão de futuro para o digital, considerando que até 2, 3 anos atrás a inteligência artificial não era uma realidade tão explícita, tão ampla, tão entremeada já com o nosso dia a dia. A gente também viu que começou a pandemia, foi bem na época que começou a Link, começaram essas primeiras mentorias de negócio que eu conduzi, e eu vi uma diferença acontecendo brutalmente, por quê? Aquelas pessoas que já tinham presença no digital, independente da qualificação ou do que elas tinham de valor e de experiência para transmitir, elas tiveram uma chancela e tiveram ouvidos bem abertos para ouvi-los. Gente que pagou muito dinheiro, esses mentores, vamos dizer, que ficaram super bem sucedidos por causa do digital e não por causa do conhecimento que eles vendem, porque se eles fossem vender outro tipo de conhecimento, também venderiam pela presença, pelas estratégias. Você sente que está tendo uma depurada nisso agora, que deveria ser natural, né? Bom, tudo bem. Agora que está todo mundo no digital, já está tendo uma depuração para falar, tá, mas agora quem está aqui é um cara que já fez. Enquanto que o outro é um cara que é um ótimo comunicador. Primeiro, saber se você sente que está tendo essa depuração. E segundo, se você acha que para o futuro vai continuar o digital sendo o canal melhor para alguém ir lá e se posicionar, ou se eu li até esses dias que tem muitos influenciadores que agora já estão voltando a escrever umas newsletters para dividir lá em casa depois de muitos anos, a gente está assinando jornal impresso. Você fala, ué, o que está acontecendo? Para onde vai o digital? Vai ter essa depuração?
ou vai todo mundo para lá e o digital vai estar poluído? E segundo, é no digital que o futuro tá, na tua visão? Bom, eu tenho uma visão muito diferente em relação a tudo isso. Para mim, conteúdo por conteúdo já não vale tanto. Por quê? A assimetria de informação acabou. Hoje em dia, com o chat GPT, se eu quiser perguntar e souber fazer boas perguntas, o que, por incrível que pareça, eu acho que poucas pessoas no mundo hoje em dia conseguem fazer, que é saber fazer boas perguntas, você tem acesso a qualquer informação. Então, antigamente você tinha o quê? Que pagar uma boa faculdade, porque nessa boa faculdade ia ter o conhecimento que você precisava. Então, existia uma assimetria de conhecimento muito grande, da pessoa que não tinha acesso à faculdade e da pessoa que hoje em dia tem. O digital começou a quebrar isso. Porque no digital, pô, uma pessoa que fez um MBA em Harvard ia lá, gravava um vídeo no YouTube, o que eu aprendi na aula X de Harvard. Você conseguia ter acesso a praticamente a mesma informação que ele teve no curso de Harvard. Com o chat GPT, essa simetria diminuiu ainda mais. Porque eu não tenho nem que assistir um vídeo no YouTube. Eu posso só escrever, ele vai me entregar, e beleza, ele pode estar alucinando, ele pode entregar uma ou outra coisa errada, mas a informação, o core da informação vai estar lá, coisa que não tinha antes. E então, o que que eu vejo? Hoje em dia as pessoas que elas querem um mentor, não é apenas pela informação, porque informação elas já têm. E muitas vezes não é nem também aquela ideia de, não quero ler um livro porque eu conseguiria ter acesso a essa informação no livro, então quero que o mentor ele passe para mim essa informação de uma maneira que eu consiga aplicar. Também não é nem isso, porque o chat GPT eu posso falar, com base no livro, o jeito Harvard de ser feliz, me passe uma rotina para melhorar a minha empresa. O chat GPT vai entregar. A mesma coisa que o mentor provavelmente iria entregar. Eu vejo que hoje em dia as pessoas elas estão se conectando com os mentores muito mais para ter esse parceiro de follow-up, para ter essa conexão humana, e eu vejo que o digital tá mudando um pouco. O TikTok, ele trouxe uma inovação que é o conteúdo rápido. E eu, por exemplo, eu não aguento mais ver conteúdo rápido. Mas por quê? Porque primeiro eu sei que isso pode me causar brain rot, que é um estudo que tá saindo em várias faculdades americanas de que o estímulo de dopamina que essas redes sociais trazem não é saudável pro cérebro. E eu vejo que tem vários canais que estão voltando a criar conteúdos longos, conteúdos de meia hora, 40 minutos, sem edição, só do cara passando um conteúdo denso. E eu sinto muito mais prazer em assistir um conteúdo desse do que ver um vídeo de 1 minuto passando uma dica rápida de business. Por quê? Primeiro porque eu sei que isso de fato vai edificar o meu conhecimento. E beleza, a assimetria de informação, ela não existe mais. Só que não é porque eu tenho acesso ao conhecimento que eu tenho a sabedoria desse conhecimento. Então eu acredito que as pessoas pelo menos mais topo de funil, pessoas que teriam 120 mil, 50 mil, 40 mil para pagar uma mentoria, elas já chegaram a essa conclusão de que, beleza, eu tenho acesso a qualquer informação do mundo. Isso é bom e ruim, porque por mais que eu tenha acesso à informação, o que que eu faço com essa informação? Eu acho que o mentor ele ajuda muito nisso. Ou como que eu sedimento essa informação em mim de uma forma que ela passa de informação, né, que vem de formato, né? Informação vem de eu formato um conhecimento e passo para você, e ela começa a ser sabedoria, que é de fato eu conseguir aplicar essa informação em alguma coisa na minha vida. Então, eu vejo que o digital ele tá mudando. As pessoas elas estão parando de seguir pessoas apenas pelo conteúdo e muito mais por quem essa pessoa ela é, porque conteúdo eu tenho em qualquer lugar. Eu não preciso ver um vídeo seu de 1 minuto falando sobre como fazer um M&A, sendo que eu posso pegar a minha empresa, jogar no chat GPT e falar, amigão, faz um valuation aí pra mim. Vai estar errado? Vai estar. Mas provavelmente o chat GPT vai fazer um valuation muito melhor do que eu faria se eu só visse um conteúdo seu. Então, a informação por informação não vale mais. Eu vou acabar pedindo pra você fazer meu valuation, que eu falo, cara, o Brian é muito bom. Ele tem uma visão diferente de mercado. E ele vai fazer um trabalho melhor que o ChatGPT? Vai. Só que eu gosto do Braia. Então eu tô me conectando com o Braia. Eu acho que é isso que é a diferença. E a rede social, e principalmente a pandemia, eu vejo que trouxe um distanciamento entre as pessoas que a gente tá tentando diferenciar. A gente tá voltando a querer ter mais aquele contato presencial, aquele one-to-one, coisa que antes da pandemia, ou com o começo do digital, era o inverso. As pessoas estavam querendo, na verdade, expandir. Estavam querendo, cara, vou me conectar com o máximo de pessoas possíveis online. Hoje não. Hoje em dia eu vejo essa volta ao antigo. E eu acho que é cíclico, né?
Então, pode ser que daqui a 10 anos volte de novo a ter essa loucura de conteúdo rápido, tudo é cíclico. Mas hoje em dia eu vejo que tá tendo essa volta de evento presencial, os eventos estão dando muito certo, porque as pessoas querem estar perto de pessoas. As mentorias, elas não são mais apenas uma troca de informação, mas é uma troca de experiência, é isso que o ChatGPT não consegue, o ChatGPT não tem experiência. E também muito esse follow-up, de ter lá uma pessoa, de falar, amigo, tô com esse problema. Beleza, ó, faz isso, isso e isso, eu tô aqui pra te ajudar. Coisa que o chat, tudo bem que agora ele tá ficando meio que um psicólogo, né? Mas não é a mesma É coisa que um verdade, hein? humano. É, É ele verdade. tá ficando meio que um psicólogo. Tá até engraçado isso. Então eu vejo que o digital ele tá numa mudança. O pessoal também já não é mais besta de cair naquelas promessas de ficar milionário do dia pra noite. O mercado passou por essa sofisticação do pessoal saber o que é promessa falsa e o que não é uma promessa falsa. E pra mim um caso muito interessante é o do Lázaro, sabe? O antigo CEO do Grupo Silvio Santos, ou do Boticário, eu não sei se ele era do Boticário ou do Grupo Silvio Santos. Cara, pra mim ele é um case do que tá acontecendo com o mercado digital. É um cara muito bom de mercado, é um cara que tem muita experiência, e é um cara que pegou um pouquinho do tempo dele pra investir e estudar o mercado digital e já tá dominando em pouco tempo. Por quê? Porque o cara tem conteúdo, E o cara é muito bom. e o cara é muito O bom. cara é um É, avião, é, né? ponto. Ele tá conseguindo fazer. Eu preferiria mil vezes pagar uma mentoria do Lázaro do que pagar uma mentoria até minha, de tipo, de negócio. Não, eu conheço gente que paga e que tá encantado com a entrega É? dele mesmo. Por quê? Porque o cara é bom, ponto. É, e o digital hoje em dia, graças a Deus, ou não, né? Depende de que lado você tá, é muito rápido de saber se a pessoa é boa ou não. É. É muito tranquilo. Antigamente não, antigamente não tinha tanta gente. Era o que tinha, pô, tem esse cara falando de negócio, só tem ele, então vamos nele, porque é a única coisa que tem. Hoje em dia não, tem ele, aí tem um cara que fez muito mais negócio que ele, tem 10% dos seguidores, mas que é muito melhor. Então, pra mim, cada vez mais as pessoas vão querer se conectar com pessoas. O conteúdo curto vai dar uma diminuída, então conteúdos longos que nem podcast, que nem. Depois dá uma olhada, é Elton Luiz o nome do cara. Eu acho o conteúdo dele fantástico. É 40 minutos dele sentado olhando pra câmera, falando sobre algum assunto complexo, pegando um livro, falando, ó, esse livro aqui que eu li de Harvard falou tal coisa, aí eu fiz uma ponte com esse livro aqui que eu li do professor tal, aí pega um artigo acadêmico, ele junta esse artigo acadêmico, ele cria um conhecimento super legal. É 40 minutos, 40, 1h20 às vezes. É um conteúdo denso e eu gosto muito mais do que ficar 1h20 lá no TikTok vendo coisa É aleatória. uma boa ideia pra fazer, não é isso? Ó, você já tá me dando mais uma boa ideia, tá É, vendo? é. Então, eu vejo que o mercado digital muda. E também tem uma coisa que eu vejo. O problema do digital é que ele muda sempre e talvez você queira mudar sempre a sua estratégia. Mas a gente vê grandes players como o Pedro Sobral, que tá aí, tem 30 mil alunos pagativos e pagantes numa comunidade de R$ 2.000 ao ano. Um negócio incrível. O cara faz a mesma coisa desde 2018. A constância também é muito boa. E é meio que um dilema, né? Um mercado que muda tanto o tempo todo, como é que eu mantenho a constância? É, é um dilema do mercado, que você vai ter que decidir. E o que eu vejo é, cara, faz o que você gosta mais de fazer e que você consiga manter a constância. Eu não crio conteúdo porque eu não gosto de criar conteúdo e eu consegui criar uma forma de tangenciar. É engraçado, eu falo de criar conteúdo, mas eu não crio. Mas eu tangenciei e eu foco no que eu gosto, que é, cara, criar estratégia de lançamento diferente. Por mais que na Júlia a gente tem uma estratégia que a gente usa já há 2 anos e 80% das vendas vem por essa estratégia. Os outros 20% sou eu tentando acertar uma outra estratégia que vai ser igual a essa. E tá tudo certo, acho que é o 80-20 mesmo. Então talvez até esse dilema de mercado seja o segredo, seria isso, é focar 80% no que tá dando certo e 20% pra testar coisa nova. Mas o Pedro Sobral tá nisso já desde 2018, já são 7 anos, fazendo a mesma coisa. Toda quinta-feira ou toda terça-feira, não, toda terça-feira ele dando a aulinha dele de 1 hora no YouTube gratuita pra 30 mil pessoas. Nossa, que legal. É, Bom, Pedro, se a gente fizer como a gente costuma fazer, a gente passa uma tarde aqui tendo essa conversa espetacular. Acho que para nossa audiência deu para sentir o que que é um papo desse. O papo desse aqui é o que a gente faz com bastante regularidade, um papo de duas gerações completamente diferentes. Acho que eu tenho a idade do seu pai, não tem? provavelmente. Provavelmente, tenho 51. Não, ele tá com 53 agora. Então pronto. É, Mas assim, uma conversa rica para o ambiente de negócios e para a vida. total. Então, no fundo, essa convergência
É o que a gente busca quando a gente fala de preparar uma pessoa para ser um verdadeiro deal maker. O deal maker é algo que vai além. O mentor é algo que vai além também. O mentor, eu sempre falava para você, a primeira característica do mentor é que ele tem que gostar de ser humano. Se ele não gosta, ele vai ter outra profissão. Essa vontade, esse desejo, esse prazer de trocar conhecimento, impressões e experiências de vida, isso arrebata multidões e a gente sente isso porque cria um fio de conexão onde o aprendizado e o ensino ele é bidirecional. Então, com base nisso, eu queria concluir esse nosso ótimo papo de hoje. Primeiro agradecendo o Pedro por ter vindo, sempre um prazer estar com ele, Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz aí pelo sucesso que você está tendo, mais do que merecido, e é só o começo. Amém. Já falei para você, se eu pudesse apostar, apostaria em você com bastante tranquilidade. Eu queria que você deixasse um recado principalmente para os amigos da minha geração, empresários, executivos, consultores, investidores, que falam o seguinte: puxa, acho que eu já direcionei minha vida aí. Vale a pena se abrir para o digital? Vale a pena se posicionar no digital e aprender e se atualizar com o que precisa para poder ir para o digital? Ainda vale a pena? Ainda é para mim? Se eu tivesse do lado de lá, pensando na borda da piscina, ó, vale a pena pular? Será que tá gelado? Será que não tá? É para todo mundo ainda, Pedro? Tá na hora, cara? Sim, bom, se você é empresário, se você é executivo e tá pensando em ir pro digital, uma coisa que eu falo, faz o teste, começa a criar conteúdo, e pensa a longo prazo, não pensa, vou criar agora um produto, ele vai vender milhões na primeira semana, não. Para mim o tempo ele vai passar igual independente. Daqui a 2, 3 anos, o tempo vai passar igual. Então começa a focar em criando o seu personal branding, criando um conteúdo legal, que uma hora o resultado vai vir. E uma coisa que eu peço, que é uma coisa que eu vejo que pô, o Braia faz muito bem, dá uma chance pra geração um pouco mais jovem. Vai ter muita gente da minha idade, ou até mais jovem que eu, que não vai te escutar e tá tudo certo, é um problema da nossa geração. Mas eu acho que foi justamente o que você falou, quando as duas gerações elas se unem, saem negócios muito legais. Porque são skills diferentes e que uma ajuda a outra. Porque eu nunca vou ter os 30 anos de experiência que você tem de mercado em M&A, em mercado financeiro, e você não vai ter, por incrível que pareça, os 10 anos que eu tenho de mercado digital. Então, é uma mistura válida aí que eu acho que traz muitos bons resultados para os dois lados. Puxa, muito legal. Então, Pedro, obrigado de novo, meu Obrigado amigo. você. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversa. Para mim, sempre um prazer. Sucesso para você. Espero que numa próxima Para nós. estejamos juntos aqui para contar mais novidades aí do Pedro, do Braia Opa, e da dupla aqui, tá bom? perfeito. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Espero que esse conhecimento trocado aqui possa fazer uma mudança para você e ajudar a você concretizar todos os seus planos e seus sonhos aí. Até a próxima.